Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da Semana Santa, dia 16 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi procurar os sacerdotes e perguntou: "O que vocês me darão se eu vos entregar Jesus?" Eles combinaram 30 moedas de prata com ele. A partir daquele momento, então, Judas começou a estudar o melhor modo e o melhor dia para entregar Jesus. Era o primeiro dia da festa dos ázimos. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram onde ele queria que preparassem a festa da Páscoa. Ele respondeu-lhes: "Ide até a cidade e procurai certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, minha hora está se aproximando, e eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa." Os discípulos foram e prepararam tudo para a festa como Jesus havia pedido. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com seus discípulos. E de repente ele disse: "Um de vocês que come comigo vai trair-me." Eles ficaram desconcertados e entristecidos e cada um começou a perguntar: "Serei eu?" Jesus então disse: "O Filho do Homem vai ser traído e vai morrer conforme diz as Escrituras. Mas eu vos digo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que ele não tivesse nascido." Judas Iscariotes então se aproximou e perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus disse: "Tu o dizes." Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos na nossa caminhada da Semana Santa, quarta-feira da Semana Santa, onde o domingo de Ramos convidou a mim e a você a seguirmos os passos de Jesus, a andarmos atrás dele, a sentarmos à mesa com ele, e principalmente a percebermos os pensamentos, os sentimentos e as reações e os interesses de cada um dos discípulos. E também das pessoas que compõem a cena. Hoje, a primeira leitura do profeta Isaías traz para mim e para você uma confiança plena do profeta na palavra de Deus. É ele que vai dizer: "O Senhor colocou em minha boca uma palavra poderosa. Dia após dia, ele sussurra no meu ouvido todos os dias a sua palavra para que eu seja dele um discípulo." Porque o discípulo nasce do encontro com a palavra. O discípulo vive também pela força e inspiração da palavra. Nenhum discípulo vive sem a força da palavra. E nenhum discipulado se sustenta também se a pessoa estiver longe da palavra. Por isso o profeta vai dizer: "O Senhor me deu uma palavra poderosa, uma palavra forte", porque a palavra de Deus não é minha palavra, não são minhas ideias, não são meus achismos, mas é a palavra do Senhor que ele me concedeu. E é ela que me sustenta, é ela que me orienta e é ela também o objeto do meu anúncio. Por isso ele diz: "Eu fui enviado como luz para as nações, para educar os corações, para congregar as pessoas." Então, eu fui um enviado. E eu sofrerei por causa da palavra. Eu não fugi do sofrimento. Eu não fugi, diz ele, do sofrimento, mas me mantive firme por causa da palavra. Agora, então, nós podemos ir atrás de Jesus e sentar com ele numa mesa para poder participar da sua ceia. Mas antes disso, o espírito de Judas já estava distante. Porque uma pessoa pode estar dentro de um movimento, dentro da igreja com seu corpo, mas o seu espírito não. O seu espírito não. E eu e você somos verdadeiramente onde o nosso coração está. Não onde o nosso corpo está, mas onde o nosso coração está. Por isso Jesus vai dizer: "Onde está o seu tesouro, estará também o seu coração." Judas então está andando atrás de Jesus com o corpo, com as necessidades, com os interesses, mas o seu espírito e a sua alma já não está mais com Jesus.
E isso é um grande perigo para mim e um grande perigo também para você. O marido que permanece em casa, mas já não ama a esposa que permanece em casa, mas não ama o marido, o sacerdote que mantém-se no seu ministério, porém não ama mais o seu ministério, não tem mais aquele sentimento de pertença. E assim então nós vamos cometendo horrores, coisas horríveis. Judas vai então até os sacerdotes com uma pergunta: o que eu vou ganhar para trair Jesus? Porque esta pergunta é feita para mim, feita para você também, constantemente, porque todas as vezes que nós traímos Jesus, nós negamos Jesus, é porque nós queremos ganhar algo em troca. O que eu vou ganhar se eu vos entregar Jesus de Nazaré? Eles combinaram 30 moedas de prata. 30 moedas era o preço de um escravo, era o valor de um escravo, não era pouco dinheiro, era o valor de um escravo. Por isso que o apóstolo vai dizer, ele se esvaziou totalmente e se fez escravo, se fez servo. E ele foi crucificado então. Judas, após sair dali com a promessa de 30 moedas, ele ainda senta-se à mesa com Jesus. Ele ainda participa dessa ceia de amor, dessa ceia que Jesus desejou ardentemente. Ele está ali, mas o seu corpo está, mas o seu coração não, a sua alma não. Jesus está sentado com seus discípulos e, de repente, ele surge com essa proclamação: um de vocês que aqui está vai me trair. Todos ficaram tristes, todos ficaram desconcertados. E cada um se perguntava: serei eu, Senhor? Porque ainda hoje eu e você também vamos perguntar também: serei eu, Senhor? Porque nós traímos ao Senhor constantemente, negamos ao Senhor quando temos vergonha dele, negamos ao Senhor quando colocamos outros valores acima da sua vontade. Negamos ao Senhor quando não cumprimos os seus mandamentos. Negamos ao Senhor quando não perdoamos. Negamos ao Senhor quando somos capazes de roubar, de nos corromper, de fazer o mal ao outro, de desejar a morte para o outro, de fazer o mal para o outro. Assim nós também negamos o Senhor. E eu e você estamos nessa possibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Nós estamos nesta possibilidade de ou trair profundamente ao Senhor, como Judas o fez, ou de negarmos ao Senhor, como Pedro também o fez. Todos se perguntavam: serei eu, Senhor? Nos perguntemos também: serei eu, Senhor? Às vezes queremos nos enganar, pensando que somente praticar os atos penitenciais ou somente cumprir as tradições, como carregar os nossos andores, participar das nossas via-crucis, caminhar descalço, que isso é o suficiente. Mas se a minha vida não está mais correspondente aos ensinamentos de Jesus, essas coisas todas não têm valor algum, porque ficam esvaziadas, ficam totalmente esvaziadas, porque a fé cristã é um comportamento. Serei eu, Senhor? Jesus disse: aquele que me trair, eu vou morrer, conforme diz as Escrituras. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem, antes ele não tivesse nascido. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos convidados novamente a rever a nossa vida diante da palavra e principalmente percebermos as nossas pequenas traições, nossos pequenos enganos. Porque nenhum de nós começamos a fazer grandes coisas. Ninguém começa a roubar um banco. As pessoas começam a roubar um palito de fósforo, uma galinha, isto, aquilo. E quando elas percebem que não são corrigidas, então elas vão aumentando cada vez mais porque não foram descobertas. A palavra de hoje é uma grande provocação porque são perguntas. O que eu ganho quando entrego Jesus? O que eu ganho quando traio Jesus? Quanto é que eu peço? O que é tão valioso, mais valioso que Jesus? 30 moedas são mais valiosas do que Jesus? E também a pergunta: serei eu, Senhor? Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Grande e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração, dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para cumprir a tua vontade e não me deixe desviar do seu caminho. Amém. Um grande abraço, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.